Glórias a Deus, meus queridos irmãos. Eu saúdo-vos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar compartilhando conhecimento para enriquecer a vossa fé também. Talvez alguns dos nossos irmãos não tenham este entendimento, mas no primeiro versículo da nossa Bíblia Sagrada está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Este é um versículo da prova cabal de que a nossa fé é em um Deus criador, um Deus que trouxe todas as coisas à existência, significando que Ele tem todo o poder. Porém, quando nós analisamos este texto, nós vemos que houve um princípio, mas não somente um princípio destas coisas vir a existir, porque não é bem isso. Talvez nós pensamos até que Moisés, ou quem quer que escrevesse o livro de Gênesis, quisesse dizer que tudo que um dia existiu e que existe é porque veio de alguma forma à existência. Mas não é simplesmente por causa disto que Moisés ele está a dizer. Estas palavras, quando nós entramos no profundo, no entendimento, e também João, o evangelista, no seu evangelho, no primeiro capítulo, a partir do primeiro versículo, ele entende isto pela revelação do Espírito e ele também compara este princípio à palavra de Deus. Por quê? Porque foi no princípio, ou foi dentro de um princípio, e quando nós observamos na palavra do Senhor que os céus que existem, que são eternos, algo muito interessante, porque a palavra céus na língua hebraica ela é repartida pelo menos aí a 3 entendimentos, porque a palavra céus na Bíblia, a qual os profetas escreveram, ela é chamada de Shamaim. Shamaim é uma junção de duas palavras que é Ish e Maim. Quem entende da gramática vai entender o porquê que Ish mais Maim forma a palavra Shamaim. Ish é fogo e Maim é água. Então, juntando Ish mais Maim, forma a palavra fogo mais água, ou seja, céus. E também a palavra terra, que traz o sentido de algo que passa, algo que será passageiro. Quando nós compreendemos dentro das Sagradas Escrituras, até mesmo dentro da própria letra, no entendimento, assim como nós lemos aqui no próprio português, nós temos um entendimento da letra por detrás daquilo que nós estamos lendo no próprio português, pelos tradutores, principalmente, aí conhecido como as Bíblias João Ferreira de Almeida, que foi um padre que traduziu. Mas o Espírito do Senhor, ele dá entendimento para mim, para você, para alimentar a minha e a tua vida. E quando nós compreendemos que dentro de um princípio, ou por meio de um princípio, porque é isto o que realmente o texto ele queria estar trazendo, o sentido original verdadeiramente é em um princípio, ou por um princípio que Deus criou. E quando nós vemos a palavra Deus, não é um sentido gentílico como nós compreendemos aqui neste mundo, quando não tem realmente um sentido. A palavra Deus, ela não tem um significado. Você tem a palavra Deus, você tem a palavra divindade, você tem as palavras deuses, e estes títulos eles não têm bem um significado. Porém, quando você vai para dentro da Bíblia Sagrada, você entende que as raízes desta palavra ela significa autoridade e poder, e que Deus ele se coloca na pessoa de um juiz que estabelece leis, que estabelece ordens, e que tem poder e que tem autoridade sobre todas estas coisas, e que ele rege o universo, o mundo por intermédio destas leis. E toda vez que a palavra, por exemplo, quando no jardim do Éden, que Deus é como que se estabelecesse um trono e ele coloca ali um tribunal para julgar Adão, para julgar Eva, para julgar a serpente. Então ali vem 3 sentenças sobre os 3. Porque Elohim, porque esta palavra ela tem o sentido de poder, de El, da onde vem aí vários nomes, né, que tem o El no final. Quando nós compreendemos também que o primeiro livro da Bíblia, historicamente, que é o livro de Jó, quando Deus ele era já chamado anteriormente no singular por Eloah, que é o singular de Elohim. Elohim é, como nós compreendemos pelos tradutores, por
Deus, que não tem um significado. A palavra Deus, ela não tem um significado, porém quando dentro do contexto bíblico a palavra Deus, Elohim, ela já tem o significado de aquele que tem autoridade, poder, aquele que é um juiz, até porque os juízes de Israel, nos livros da lei de Moisés, como está escrito, que Deus deu as leis a Moisés, e quando então os juízes de Israel, eles são chamados de Elohim, eles são chamados de juízes, ou seja, de Deus. E quando então, por exemplo, Deus ele fala, olha, Moisés, eu vou fazer você de Elohim sobre Faraó, ou seja, Deus ele está colocando Moisés como um Deus, como um Elohim, como um juiz que tem poder, que tem autoridade sobre Faraó. Quando nós vemos então também na Bíblia Sagrada que anjos são chamados de Elohim, que anjos de Deus, algumas das vezes são chamados de Deus. E a Bíblia Sagrada ela também não traz, não existe as letras minúscula e maiúscula na Bíblia no original. Então aí é que entra o verdadeiro sentido no contexto bíblico israelita do entendimento de divindade dentro das Sagradas Escrituras. Mas por que eu estou dizendo isto? Porque aqui Deus, no primeiro capítulo, no primeiro versículo do livro de Gênesis, ele está dizendo que ele é um juiz, que ele criou todas as coisas por intermédio de um princípio, ou seja, aquilo foi uma base, aquilo foi um alicerce por meio de onde tudo o que existe, que no caso é os céus, ou seja, que é formado de fogo e água, que também tem uma outra palavra para céus, Shamaim, que ali são uma divisão da palavra Sham, que significa ali existe, e a palavra Maim, que também é água, ou seja, ali existe água, ali existe muita água, porque se tem um elemento que existe no céu em abundância, são as muitas águas, conforme no livro de Jó nós lemos que Deus está assentado sobre as muitas águas, que Deus troveja sobre as muitas águas, que existe, Deus está sobre as águas do dilúvio, porque há um entendimento de que sobre este céu azul que nós contemplamos no nosso dia, é claro, há um oceano gigantesco de água, muitas águas do céu. Então a palavra de Deus ela fala que também as comportas dos céus no dia do dilúvio foram abertas e águas de cima desceram, e também as águas do abismo subiram quando se romperam os abismos na terra, e ali veio o dilúvio, o juízo de Deus sobre a face da terra. Quando então no segundo dia da criação, quando Deus ele está separando as águas que está sobre a face da expansão do céu e as águas que está sobre a terra, a palavra de Deus nos diz, então, que Deus ele não diz nada como ele havia dito em todos os dias da criação, que era, e viu Deus que isto era bom. Somente no segundo dia da criação, quando ele faz essa separação, que ele separa aquelas águas para um juízo que ele já sabia que seria determinado, o juízo do dilúvio, das águas do dilúvio sobre a face da terra, ele não diz que naquele dia, e viu Deus que isto era bom. Por quê? Porque aquelas águas eram de juízo. E também agora Pedro, no seu na sua carta, no seu evangelho, ele vem escrevendo falando, olha, irmãos, nós sabemos que nos últimos dias virão homens escarnecedores perguntando a respeito, né, da volta do Senhor, e nós sabemos que a promessa do Senhor, ela vai ser concluída, ela vai ser realizada, isto vai acontecer. E eles dizem, olha, até quando? Porque já há muito tempo antigo as pessoas vêm dizendo que Jesus está vindo, que o Senhor está voltando, porém eles se esquecem que, aí ele vem explicar o texto agora de Gênesis, ele vem dizendo que por meio de todas as coisas que veio a existência por intermédio das águas, mas primeiramente da palavra que criou as águas, e também estas mesmas águas que Deus havia separado no segundo dia da criação, as águas que estavam sobre o firmamento, das águas que estavam sobre a face da terra, estas mesmas águas da onde que a terra, da onde que todos os elementos da criação físicos veio à existência, estas mesmas águas que vieram por meio do poder da palavra de Deus à existência, estas mesmas águas geraram também o dilúvio, o juízo de Deus por intermédio do dilúvio, das águas do dilúvio. E agora ele fala assim, agora também há de vir um juízo sobre o mundo, e esse juízo será um juízo de fogo, porque o dia do Senhor ele vem sobre a face da terra,
e também sobre os céus, fazendo com que os elementos dos céus e da terra e tudo que neles há arderão em fogo. Por isso também a terra está como um tesouro ali preparada para ser purificada por este fogo. Por isso que também a palavra de Deus está dizendo, olha, no princípio, ou seja, por meio de um princípio, a qual o evangelista João, ele vem a dizer, olha, no princípio era a palavra, e a palavra ela estava com Deus, e a palavra ela era Deus. Tudo veio por intermédio da palavra, e sem a palavra nada do que existe veio à existência. Então, ele está dizendo que o princípio de tudo por intermédio que Deus ele criou os céus e a terra foi a palavra. A palavra é que veio a criar os céus e criar a terra. E quando nós vemos que ela não era somente uma palavra dita, ela não era somente uma palavra verbalizada, mas ela era uma palavra pessoal, ela era uma pessoa, e esta pessoa é o Filho de Deus, que é a palavra de um grande rei que não volta atrás, é a palavra de um homem chamado Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual ele criou os céus, o qual ele criou a terra, e todas as coisas se submetem debaixo do seu poderio, da sua vontade, do seu querer, até o tempo em que o Pai Celestial diga, olha, tudo está sujeito aos teus pés. Agora vai e reina sobre esta terra. É assim que a palavra do Senhor ela está dizendo. Por isso, irmãos, nós vemos que a palavra do Senhor ela é fiel. E aqui há um ensinamento para nós que no sentido da criação, de criarmos algo, não como Deus, mas sermos coparticipante desta criação, para podermos também trabalhar e fazer alguma coisa da nossa vida, nós temos que ter por princípio, por estabelecimento no sentido de um alicerce, de uma base para a nossa vida, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem vida própria. É a palavra de Deus que faz o caminho. Nós vemos que quando, por exemplo, está no barco Pedro e ali ele avista naquela escuridão ali juntamente com os seus irmãos, os discípulos, naquela grande tempestade, nós vemos que ele vendo, né, Jesus vindo de longe, não sabendo que era Jesus, mas então ali com medo, pensando, aquele é um fantasma, né, eles já estavam ali com medo da morte, com certeza, e eles vendo aquele ser daquela forma, vindo andando sobre as águas, eles tremeram, eles se apavoraram, mas então o Senhor falou, não temais, sou eu. Então ele fez uma prova, olha, se é o Senhor, se é a palavra do Senhor, então faça com que eu vá até ti também sobre as águas. Então ele o chamou e ele falou, não, com certeza sobre a tua palavra eu andarei. E ali ele pisou com os seus pés sobre a água e ele foi por causa da palavra do Senhor a andar sobre as águas. Ou seja, a palavra do Senhor, ela faz um caminho para que nós andemos sobre as águas. A palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela tem vida. A palavra do Senhor tem vida própria. A palavra do Senhor, ela se encarrega de abrir caminhos. A palavra do Senhor, ela se encarrega de abrir portas. A palavra do Senhor, ela se encarrega de abençoar aquele e aquela que esteja debaixo do querer e da vontade do Senhor, ou seja, de andar nos princípios da palavra de Deus. Então nós vemos aqui um grande ensinamento do Senhor, ou seja, aquele que criou os céus, aquele que criou a terra, e ele criou os céus por intermédio, aqui no entendimento, de dois elementos. Primeiro que é a sua palavra. A sua palavra, ela não é criada, mas a sua palavra faz parte da própria essência, a sua palavra é ele mesmo. E quando então dois elementos, o fogo e a água, das quais ele faz reinar nos céus, ou seja, ele fez com que os céus que hoje nós vemos foram feitos de elementos como fogo e como água. E nós sabemos que o fogo e a água se apagam, mas Deus ele junta estes elementos pelo seu poder e ele mantém os céus existindo, existentes pelo poder da sua palavra. E nós também podemos saber que lá há um grande reservatório de água. E quando nós falamos de água, nós falamos de vida, porque não tem como haver vida sem água.
A água, ela traz um entendimento profundo a respeito da vida humana aqui na Terra, do quão útil e proveitoso é ter muita água. E nós sabemos que ali no céu, no céu, há um grande reservatório de água, porque também uma palavra para o significado de céus é Sham, que significa ali existe, e Maima, que significa águas. Então ali há um grande reservatório de vida, há um grande reservatório de água de Deus. Então, nós vemos que Deus, ele também é o criador não somente das coisas que são eternas, das coisas que são invisíveis, mas das coisas também que estão aqui, palpáveis, visíveis, que nós podemos sentir, ouvir e tudo mais. Por quê? Porque nós temos que agradecer a Deus pela sua palavra que mantém todas as coisas existindo, permanecendo, e que Deus, antes mesmo de nós virmos a este mundo, Ele preparou, Ele abençoou este mundo para que tudo já estivesse pronto para nós usufruir. E assim é o cuidado, é o zelo, é a preocupação de Deus para com o nosso bem-estar, para com a nossa vida. Glória a Deus, Deus abençoe, sejamos cada vez mais agradecidos ao Senhor que nos dá da sua palavra. Amém. Graças a Deus, versículo de número 2 da Bíblia Sagrada, a Bíblia fala: a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então nós vemos que aqui primordialmente a terra era somente feita de um elemento da onde que todos os outros elementos foram tirados, no sentido de que a Terra que nós conhecemos, que é chamado de planeta Terra, era na verdade realmente o planeta Água, era somente água, e havia escuridão e não havia uma forma, ela não tinha um formato como nós sabemos que tem um formato hoje circular, redondo. Então, nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela descreve que a terra, o lugar da onde que nós estamos, que nós pisamos, que nós usufruímos, que nós vivemos, essa terra antes de tudo ela era somente água, da onde que depois vem a ser extraído da própria água a terra e haver do então uma divisão entre a terra, porção seca, e futuramente destas águas da onde que vai vir os mares, os oceanos e as terras. Nós compreendemos então que destas águas que primordialmente foram já criados por intermédio da própria palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, a boca de Deus, o Cristo vivo, ele criou pelo poder magnífico da sua palavra, do seu espírito, da sua mente inteligentíssima, ele colocou todos os nutrientes da terra, ele colocou todas as moléculas, ele colocou tudo o que futuramente da Terra viria a se formar, o que hoje existe na Terra, como nós conhecemos o planeta Terra, ali dentro de muitas águas. Então, a palavra vem nos dizer que esta terra ela estava sem forma e ela era vazia, ou seja, esta terra ela não tinha um modelo, vamos assim dizer, a ser seguido, porque era algo sem propósito, era algo vão, era algo como que inútil, olhando-se bem, né? Mas isto significa que ali não era o fim, mas que era o início, ou seja, muitas das vezes o mundo em si, a mentalidade humana comum, ela olha muitas das vezes para alguém, para uma terra e vê alguém como aparentemente por aquele momento, naquele instante, como algo sem forma, como algo vazio, como algo que não tem utilidade, como algo que não tem um propósito, e é justamente o que Deus ele pode fazer, é o que Deus ele está a fazer aqui, ele está a concluir algo. E então vem aí a terceira pessoa da triunidade de Deus e o Espírito de Deus, ou seja, a Ruach, que é o Espírito Ruach, que é um vento forte da parte de Deus, ele vem sobre aquelas águas primordiais daquela terra que não tinha forma, que estava vazia, que estava cobertas de uma escuridão, aonde aquelas águas elas estavam sendo agitadas ali, mas não havia claridão,
mas, no entanto, o Espírito de Deus, que é o Espírito que convence o homem do pecado, que é o Espírito que convence o homem da justiça, da retidão, daquilo que é certo, do correto, do direito, que é o Espírito de Deus que convence o homem, a humanidade também, do juízo, porque a terra em si, o homem por ter pecado, ele está condenado, está destinado à condenação eterna. Então, Deus no Espírito Santo, por meio do sacrifício do Cristo vivo, ele vem para trazer ao homem um convencimento, para que o homem se arrependa, e pelo arrependimento o homem mude as suas práticas e não somente haja uma mudança, mas haja uma transformação, uma regeneração interior, e ali por meio da fé que é dada por Deus, que é um dom de Deus, que é dado gratuitamente àquele que ele quer dar, então Deus ele vai e ele conclui esta obra. E nós ficamos maravilhados com isto, porque a palavra ela está dizendo que esta água ela estava enegrecida, esta água ela estava agitada, esta água não tinha propósito, esta água ela estava e quem olhava para ela falava por que disso, né? Não tem propósito isso está ali, está inútil. Todavia o Espírito de Deus ele sabe trabalhar. Deus então ele intervém, ele ali trabalha por sobre as águas e a linguagem ali é de que ele está pairando por sobre a face das águas, ele está tremulando como uma ave que realmente o espírito ele às vezes ele se apresenta como uma pomba, ele vem ali como uma ave e ele está ali a tremular sobre aquelas águas, ou seja, trazendo um sinal de vida, chocando vida ali naquele ambiente, naquele lugar. Então, para que aquele lugar seja receptível à sua vida, e quando aquele lugar ele se torna algo receptível, um canal para recepção, para receber o que vem do Espírito, então Deus vem e fala: haja luz, e ali seja luz, né? Porque esta é a palavra que está escrito. Irie, né? Seja luz. E ali as trevas que estão ali, elas acabam sumindo e se tornando aquele ambiente, num ambiente de luz, num ambiente de entendimento, num ambiente de vida, num ambiente de prosperidade, num ambiente frutífero, numa planta que está a crescer, que está a dar muitos frutos, e é isto o que Deus ele quer fazer nas vidas, é isso que Deus ele quer fazer nas almas. Glórias ao Senhor Jesus. Então, quando nós vemos que então o Espírito de Deus ele está interagindo não somente a pessoa de Cristo por intermédio da palavra, que já havia criado aquelas águas, mas agora o Espírito de Deus ele visita a sua criação, ele visita, ele está pairando por sobre as águas, e nós sabemos também que nosso corpo ele é mais de 70% ali constituído das águas. Então, nós sabemos que este contexto também fala muito conosco. E é isto, o Espírito ele quer trazer vida, uma vida real, não essa vida comum que nós temos aqui, porque isso não é uma vida, isto é um piscar de olhos diante de toda a eternidade. E ele quer abrir o nosso entendimento, ele quer gerar luz, ele quer tornar o ambiente um ambiente melhor pela luz da sua presença, pelo atuar da sua palavra poderosa, ele quer trazer para dentro de nós conteúdo dos céus, conteúdo da sua essência, que é da onde que vem a palavra de Deus. Por isso que a palavra fala que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, dizendo Jesus, não passarão. Ou seja, porque as palavras do Senhor, elas são eternas. Por isso também que se diz que filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo existe, porque tudo que existe no mundo é desejo desenfreado, carnal, é concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida que não procede de Deus. Não existe amor ali. Todavia, a palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus, sim, ela permanece para sempre. E todos aqueles que estão sob a palavra, aqueles que se humilham para obedecer à palavra, estas pessoas, elas acabam fazendo um caminho para si, ou seja, elas acabam entrando no caminho eterno, elas acabam indo em direção a o caminho eterno, a vida eterna pela pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós então compreendemos estas maravilhas do Senhor na sua criação, de que a palavra de Deus ela é uma palavra viva, ela tem vida, ela não só nos dá uma vida de intelecto,
né, um entendimento. Não, mas ela realmente ela adentra dentro de nós. Se nós nos compararmos a como um algo, um objeto que absorve, ou como uma esponja que está em determinado lugar ali para absorver uma água. Então, quando nós estamos receptíveis, com o nosso coração aberto para sugar o nutriente, ali quando também a palavra de Deus, ela fala, Jesus dizendo, olha, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, ou seja, todas as varas que estão em Jesus Cristo, elas acabam recebendo do nutriente, do caule, das raízes da terra, do nutriente da terra, daquele que está regando, daquele que está adubando, que é o Pai Celestial, que é o Todo-Poderoso, que traz vida e vida abundante. Então, ali no caule está sendo gerado um nutriente, está sendo gerado uma seiva, e aquele poder, aquela graça, o amor de Deus, os frutos do Espírito, todo o nutriente, o conteúdo, a substância do Espírito, das coisas infinitas de Deus estão sendo geradas dentro desta árvore, e ela está vindo para dentro de nós, assim quando nós estamos sendo receptíveis e abrindo o nosso coração para as coisas de Deus. Então, quando lemos a palavra de Deus, quando sussurramos a palavra de Deus aos nossos próprios ouvidos, ou quando a palavra de Deus ela está sendo falada em algum lugar, esta palavra ela está já fazendo efeito, porque esta palavra ela tem poder, porque esta palavra ela não sai da boca de Deus vazia, mas ela faz algo conforme o propósito. Ou seja, se alguém no seu coração recebe uma palavra de Deus, nem que seja Jesus te ama, e essa pessoa recebe de bom grado, aquela pessoa absorve como uma esponja, ela quer realmente receber de coração, ela deseja, ela abre o seu coração para receber esta palavra de que Jesus ama e que realmente ela queira sentir este amor e viver neste amor. A palavra de Deus já está surtindo um efeito dentro do espírito desta pessoa, e logo, se esta pessoa realmente aceitar, se esta pessoa realmente querer, se essa pessoa realmente seguir os projetos que Deus tem para a vida dela, se arrepender, se voltar a Deus, ela vai começar a sentir realmente. Não que as coisas de Deus seja por um sentimento, porque o sentimento ele traz o sentido de alma. Porém, a Bíblia Sagrada ela fala de coisas acima da alma. Ela fala de coisas do espírito. Porém, quando nós entendemos pela Bíblia Sagrada que Deus, por exemplo, ele não fala com a nossa alma, mas há momentos que a nossa alma ela sente as coisas de Deus, ela tem o sentimento, por quê? Porque a alma e o espírito elas são unânimes. Então, muitas das vezes nós vamos sentir na alma, a alma ela vai se emocionar sim, a alma ela vai sentir, por quê? Porque ela tem um sentimento, e este sentimento está ligado às coisas do espírito. Então, existe uma unanimidade, o que as pessoas elas não podem deixar se confundir é que nós não podemos viver de sentimentalismo, nós não podemos viver de emoções. Por quê? Porque a fé, por exemplo, é mais racional do que sentimental, porque muitas vezes a nossa fé ela está cambaleando, e muitas das vezes o que nós podemos fazer é inculcar a palavra de Deus que é racional ao nosso entendimento, para que nos fortaleçamos mais na fé, porque as emoções e os sentimentos muitas das vezes não vão mudar, não vão transformar, não vão regenerar a nossa vida e o nosso viver, ou nos impelir para alguma atitude ou mudança da nossa vida. Mas a palavra de Deus que tem efeito, porque quando nós vemos, por exemplo, que no grego a palavra logos, ela tem o sentido também de algo racional, ou seja, de razão, de palavra, de verbo. Então nós vemos que aí existe uma mente racional divina que fala, e Deus é mais, sim, com certeza Deus ele tem sentimentos, mas Deus é mais racional do que sentimental. E assim que nós deveríamos também ser. Não que nós proibamos o sentido de nós não podemos ser pessoas com emoções ou com sentimentos. Não, jamais. Temos emoções e sentimentos sim, porque faz parte da criação divina dele a nossa alma. Isso é coisas inerentes, é coisas da nossa própria alma, que faz parte de nós.
que Deus ele quis assim criar, porque isso também faz parte da vida, do nosso viver, da nossa existência. Então, quando nós vemos dentro da palavra de Deus que a palavra de Deus ela tem este poder e que nós podemos sim, né, termos mais fé, que nós podemos produzir mais, que nós podemos nos alegrar mais, que nós podemos dentro das nossas muitas limitações, mas nós podemos ver de forma diferente, com a visão realmente do reino, porque quando Cristo ele estava no seu lugar, numa noite veio Nicodemos ter com ele, a palavra nos diz que Nicodemos ele vem e ele faz algumas perguntas para o Senhor, e o Senhor então afirma para ele dizendo que ninguém pode ver o reino de Deus se não for nascido da água, e que também não pode entrar no reino de Deus se não for nascido do Espírito. Então nós aí temos duas coisas, temos o ver e temos o entrar no reino de Deus. Ver o reino de Deus significa ter a percepção do reino de Deus, para que nós vivamos o reino de Deus aqui enquanto estamos na terra. E entrar no reino de Deus é o outro sentido. Glórias a Deus. Então nós podemos ver que realmente nós temos que ter uma visão, nós temos que ter uma percepção das coisas celestiais, das coisas de Deus, como biblicamente realmente elas são. Ver o reino de Deus é necessário ser nascido da água, isso é necessário ser nascido da palavra, é necessário, né, ser nascido do Espírito, para que possa entrar no reino de Deus. Então, todas estas coisas, elas vão fazer mais sentido para nós, para a nossa fé, para a nossa caminhada. Glórias a Deus. Eu espero que o Senhor possa estar abrindo cada dia mais o nosso coração e nos fazendo sermos receptíveis, sermos agraciados por tudo aquilo que Ele tem de mão cheia para nos dar. E tudo está nas suas mãos, e tudo que está nas suas mãos é coisas maravilhosas, são coisas boas, muito melhor do que nós podemos imaginar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Glórias a Deus, o versículo de número 3, que diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Moisés, ele escreveu, Yehi or, Vayehi or, que significa literalmente, seja luz, e foi luz, ou é luz, né? E houve luz. Então, aqui é uma ordem de Deus que está por intermédio da sua palavra, utilizando da sua palavra, na ação do Espírito Santo que está naquele ambiente, naquele lugar, que já preparou o terreno, que já preparou aquele lugar para ser receptível à sua palavra. E a palavra, ela está gerando luz. E quando nós vamos ver o sentido de luz, ele não está falando a respeito de uma luz simplesmente visível, como nós contemplamos quando nós podemos acender uma lâmpada, quando nós podemos acender uma lamparina, quando nós podemos acender um abajur, quando nós podemos acender um fogo com alguma luz, ou então de algum luzeiro astro que esteja no céu. Mas aqui esta luz é diferente. Esta luz, o apóstolo João, o evangelista João, ele diz, olha, aquela palavra, ela estava com Deus, ela era Deus, tudo veio à existência por intermédio daquela palavra que era um ser pessoal, e aquela palavra, nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, esta luz, ela é a vida dos homens. Esta luz é a vida que Deus quer dar aos homens. Esta luz é a vida, não somente a vida comum que um homem tem, a vida animalesca que um homem possui, que um homem cresce, se desenvolve, reproduz, morre e deixa de existir aqui neste plano físico, mas no plano espiritual ele está
existindo, porém se ele não teve acesso a esta luz que por Deus ela está sendo doada gratuitamente, esta luz é a palavra que se fez carne, que veio aos homens dar esta luz gratuitamente, dar esta vida real, porque depois que morre não se apaga, depois que o homem morre, não é simplesmente o seu corpo que é físico, que deixou ali de existir e agora ele vai dormir e vai descansar até o dia da ressurreição, não, mas a sua vida agora, ela vai começar a existir no plano real, no plano espiritual. Por quê? Porque Deus ele criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E quando fala a respeito da criação do homem e da mulher, no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 26, ele está falando a respeito da criação conforme a sua imagem. Ou seja, o homem ele é um ser espiritual. E por ele ser um ser espiritual, ele não simplesmente tem uma vida física, uma vida terrena, mas quando o seu corpo físico desfalece, quando então o seu corpo físico morre, ali o seu espírito, que é a imagem e semelhança de Deus, ele vive e ele tem o seu destino eterno, e esta é a vida que Deus ele quer oferecer ao homem, não uma vida que o homem vá direto para o juízo, que o homem vai obter aquilo que realmente ele merece, porque o homem ele pecou e ele peca e ele está condicionado à condenação eterna, à condenação a um juízo terrível, a um juízo aonde que Deus é grande, muito grande e poderoso em julgar nos mínimos detalhes o que o homem fez ou deixou de fazer, as suas negligências, tudo em grande poder, em grande justiça, em uma balança que não pode ser balançada de forma errada, pesada de forma errada, mas de uma forma justa, de uma forma muito íntegra, de uma forma muito pesada, e Deus, ele sendo eterno, fazendo o homem também ser um ser espiritual, conforme a sua imagem e semelhança eterno, então ele vai julgar o homem a sua eternidade inteira. Então ele vindo a dar a sua doação maior, o seu amor maior, que foi o seu filho, que é a sua palavra cumprida, a palavra de um rei que não volta atrás, e a sua palavra ela vai e cumpre aquilo que foi prometido, o seu filho que é a sua palavra viva, o seu filho que é o príncipe, né? O príncipe da paz, o Sar Shalom, o príncipe da paz, um dos nomes do ungido rei, do ungido Cristo, do Filho de Deus, o príncipe da plenitude, porque paz significa aquilo que é estar cheio, estar pleno, aquilo que traz, de certa forma, uma prosperidade, segurança, salvação, saúde, é isso que significa a palavra shalom, a palavra paz. Então, o Sar Shalom, o príncipe da paz, este é o filho do rei dos reis, é aquele que vem e cumpre a palavra de seu pai, é aquele que vem como um remidor, como redentor, para trazer de volta aquilo que se havia perdido. Ele vem remir a terra, ele vem remir o homem de volta ao seu Deus e Pai. Então, a palavra ela está dizendo que esta é a maior dádiva de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, o seu Filho único gerado daquela forma, ou seja, por intermédio da palavra de Deus no ventre de uma moça, no ventre de Maria, para que ele no meio dos homens ele viesse a condenar o pecado, os pecados dos homens na sua própria carne, para que pudesse derramar o seu sangue puro, o seu sangue preciosíssimo, o seu sangue que perdoa pecados, porque os trilhões do banco, das contas, não podem anular nem sequer um pecado, mas o sangue, uma gota do sangue de Jesus Cristo, ela estremece o inferno, ela estremece os demônios fogem por causa da perfeição de Cristo, por causa da perfeição de Deus. O sangue de Cristo, ele também é a moeda celestial para comprar as almas que estavam aprisionadas, já vendidas por causa do pecado. Os homens acabaram se tornando servos e escravos do pecado e, portanto, do diabo, e estando indo para o inferno, estando indo para o juízo eterno, estando indo para debaixo da mão esmagadora de Deus.
que é um ser muitíssimo justo. Então, quando nós vemos que o sangue de Cristo sendo derramado para comprar os homens para Ele, para ser os seus escravos, para ser os seus servos, porém, o Senhor, Ele nos diz que o jugo do seu reino, que Ele é um rei, mas Ele comprou os seus servos, os seus escravos, para servir juntamente com Ele neste reino, que nós estamos embaixando este reino, sendo embaixadores, representantes deste reino que é dos céus, mas com seus princípios, hoje, nesta geração aqui, pregando a palavra, vivendo a palavra, se esforçando, andando conforme a palavra. Então a palavra de Deus, ela está dizendo que é este Senhor que derramou o seu sangue para perdoar os pecados, porque somente existe uma coisa que pode perdoar pecados. O que é o pecado? O pecado é o que é errado. E o que é errado? Não é simplesmente o que a minha consciência se cauterizou, se queimou e disse, olha, isso daqui a partir de hoje não é mais pecado. Não, mas o pecado é aquilo que insulta contra Deus. O pecado é a transgressão da lei, ou seja, aquilo que viola aquilo que Deus já estabeleceu, que é as suas leis, os seus estatutos, os seus mandamentos. E quando nós vemos que nenhuma alma, nenhum ser humano consegue escapar diante da espada de Deus, diante da lei divina, então tem que se render ao Filho de Deus, que é a própria moeda para pagar como justiça, que é para pagar e para comprar os homens na terra, porque este é o pagamento, esta é a justiça que o próprio Deus falou, olha, não tem como vocês me comprarem, não tem como vocês saírem da condição que vocês estão, então eu mesmo vou ir ter com vocês e vou pagar por aquilo que vocês não têm capacidade de pagar. Eu vou lá e eu vou fazer com que o meu filho, eu mesmo, eis-me aqui, eu vou lá e vou derramar a minha vida, o meu sangue, e quem aceitar assim será tido por justo diante de mim. Mas aqueles que não aceitar, não posso fazer nada. Mas está aí o maior presente de Deus, o seu Filho, o sangue que ele derramou para que nós possamos entrar por esta porta, nos purificar, nos limpar pelo sangue do Cristo e viver uma vida santificada, se apartando do pecado, se apartando das trevas. Então, quando nós vemos aqui que no quarto versículo, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas, então nós vemos que aqui já existe uma separação, quando então a vida de Deus ela emana, quando alguém tem a vida de Deus, quando alguém tem a vida do Cristo, aquele que aceitou a Cristo, ele tem uma vida diferente, aquele que aceitou e deixou e foi receptível e abriu seu coração para aceitar a pessoa de Cristo, aquele que confessou com a sua boca que Cristo é o Senhor da sua vida e que agora ele é o seu servo, aquele que agora confessou diante da congregação dos justos que Cristo é o Senhor da sua vida, que é o Salvador da sua alma, agora essa pessoa ela vai ter o nome dela mudado no mundo espiritual, ela vai ter o nome também escrito nos céus. E esta pessoa, ela agora vai ter um caráter, uma identidade mudada, um nome mudado. Esta pessoa agora vai começar a viver conforme o querer de Deus, e Deus vai começar a trabalhar, a lapidar o caráter espiritual dela, o espírito, o coração dela, de dentro para fora, de maneira que até mesmo a palavra de Deus nos diz que homens que se aproximavam, que iam se aproximando desta intimidade com Deus, o seu aspecto físico mudavam. Quando nós vemos, por exemplo, que quando Moisés ele sobe o monte para receber, quando ele foi chamado, porque quando Deus ele chama ofícios, quando Deus ele chama determinadas pessoas, é porque ele está chamando, porque está preparado para este chamado, para esta eleição. E quando Deus então escolhe, chama Moisés, a palavra nos diz então que ele recebe, ele fala com Deus, ele recebe o que vem de Deus, ele desce do alto do monte, e quando ele vai então descer e ele está a falar com o povo, então a glória de Deus era tremenda, era tão grande na vida dele que raios saíam do seu rosto. A Bíblia fala que luz saía da sua face. No original está escrito que poderes emanava, né? Raios de poder saía do seu rosto, e as pessoas não queriam olhar para ele por causa que tinham medo, tinham grande temor e pavor da glória de Deus que era emitida visivelmente à face de Moisés.
Quando nós também vemos o jovem diácono Estevão da igreja primitiva, um dos primeiros diáconos, quando estava pregando ali dentro das sinagogas, contra ali a vida dos escribas, dos fariseus, daqueles homens saduceus, daqueles homens que estavam ali se auto-justificando, sendo homens auto-justiça própria, querendo ali mostrar ser pessoas dignas e boas, que são pessoas descendentes de Abraão e etc. e tal, e se fundamentando nos méritos dos seus pais antepassados, no entanto, tendo obras totalmente diferentes dos seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó. Nós vemos que Deus então toma a vida de Estevão, o jovem Estevão, o diácono, está ali pregando com tanta ousadia, desde a história ali de Abraão, quando sai de Ur dos Caldeus, ele está pregando a história de Israel, ele está pregando a rebelião, ele está pregando ali do povo, a desobediência que aquele povo tinha, ele está pregando, e quando então o poder de Deus vem sobre a vida deles, de maneira que aqueles homens olhando para ele, viu o aspecto de anjo, ali ele se transfigurou em anjo, eles viram a glória resplandecente de Deus, e ao mesmo tempo eles se iravam, eles se enchiam de demônios, ali começavam a arrastar Estevão para a praça pública para o apedrejar. Então diz a palavra de Deus que mesmo ele estando cheio do poder de Deus, estando cheio da graça e da virtude de Deus, ali ele não hesitou em negar ali a sua pregação. No entanto, ele levantando as mãos para os céus, sendo ali apedrejado, tomando muitas pedradas na cabeça, no corpo, ali ensanguentado, ele levantando as mãos, sorrindo para os céus, ali agradecendo a Deus, dizendo: Senhor, Pai, não impute, não leve em consideração o pecado deles, mas perdoa eles não sabem o que fazem. E ali ele diz: eu vejo agora o meu Senhor, eu vejo ao Senhor Jesus à direita de Deus no seu trono. Então ali os homens estão ali cheios de demônios, possuídos de demônios, e estão apedrejando ele, e então ele ali rende graças a Deus com muita alegria, e ali ele é recolhido ao seio do Senhor. Então nós vemos a glória de Deus, a vida de Cristo que vem sobre os homens, capaz até mesmo de renunciar esta vida, este momento presente aqui, em prol de uma vida da verdade, uma vida verdadeira, de uma vida que é eterna, de uma vida que não pode ser substituída por satisfações desta era, deste momento, deste presente século, e da forma como o mundo está a se moldar. A maneira como a cultura, a maneira como o tempo, a era, esta geração está sendo conduzida pelo príncipe, as potestades do ar, o príncipe das trevas, que cega o entendimento dos homens na terra, os dominadores que lançam sobre as mentes os modelos, as artes, as modas, tudo para fazer com que as pessoas vivam aqui cada vez mais aprisionadas a este mundo, simplesmente querendo possuir, querendo ter, querendo se satisfazer cada vez mais insaciavelmente, querendo tudo aquilo que a carne, que é pecadora, ela almeja, e que a carne, que ela já está condenada, o corpo físico já está condenado. Então a palavra de Deus, ela chama nós ao lado do Espírito, ao Espírito, porque a mudança, a transformação e a regeneração, a vida, ela vem pelo Espírito, as coisas de Deus, elas são recebidas no Espírito, é como se fosse um download, onde recebe as coisas ali de cima para baixo, recebe, e quando nós recebemos as coisas do mundo espiritual, elas vêm a se tornar no mundo físico, ali a concretização, a realização. É por isso que há então uma salvação, uma regeneração, uma vida, uma mudança, algo de bênção pelos méritos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelas obras que ele fez, de dentro para fora. Então aqui no versículo 5 ele fala: chamou Deus a luz dia, e às trevas noite, e houve tarde e houve manhã, primeiro dia. Aqui nós vemos já algo referido a um tempo, ou seja, dia, tempo significa, yom significa tempo. Então aqui ele está se referindo a um dia.
Nós entendemos hoje um dia como 24 horas, mas aqui a palavra dia é tempo. E por quê? Porque quando vem a luz de Deus, a real luz de Deus, a luz que está na pessoa de Cristo, a luz que é a vida dos homens, como João mesmo atesta, esta vida, esta luz, ela vem para trazer um tempo novo na nossa vida, um tempo de uma separação de águas real sobre a nossa vida, como que nós éramos uma coisa, mas a partir daquele momento, a partir daquela luz, a partir daquele dia em diante, há algo totalmente mudado quando alguém ouve a palavra de Deus, nem que esta pessoa ouça, quando alguém ouve, nem que esta pessoa ela guarde e ela coloque a aplicar no seu coração, mas que simplesmente essa pessoa ouve, algo diferente vai começar a acontecer com a vida desta pessoa. Por quê? Porque a consciência desta pessoa, a luz, o resquício de luz que existe ainda dentro do seu ser, que é chamado de consciência, ali aquela luz, ela vai ficar sempre lampejando, vai ficar sempre trazendo luz às palavras de Deus na mente daquela pessoa, de maneira que ela não pode mais ser uma pessoa inocente, porque a palavra de Deus ela vai estar sempre martelando, ela vai estar sempre trazendo a consciência, a luz da verdade de Deus. Então, quando a palavra de Deus ela vem sobre uma pessoa que ouviu o evangelho, mas que não aceita o evangelho, a palavra ela vai ficar martelando a eternidade da pessoa até aquela pessoa ser convencida e dar lugar ao Espírito de Deus para ser uma pessoa convertida por Deus, ou então aquela pessoa, ela quando ela morrer, ela vai sofrer as drásticas consequências de não ter dado crédito àquela palavra que em sua consciência estava iluminando, estava ali o tempo todo martelando, estava o tempo todo ali dando a ela a entender algo que ela não queria. Então nós vemos que quando a palavra de Deus ela fala a respeito de que há um divisor de tempo, ou seja, de dia para noite, de luz para trevas, ela está falando a respeito desta palavra, que é esta palavra é a luz de Cristo. É a pessoa, o ser pessoal de Cristo, que morreu e ressuscitou e vive, e que emana do seu Espírito a este mundo para convencer os homens pelo seu Espírito, para que eles se arrependam, para que eles deixem as suas práticas pecaminosas, para que eles chorem amargosamente e deixem todas as suas práticas, tudo aquilo que entristece a Deus e que vai trazer a eles uma eterna destruição, uma eterna condenação e horror eterno. Então, esta é a vontade de Deus, que todas as almas se salvem, que todas as almas cheguem ao pleno conhecimento da pessoa de Cristo, que é o ser alvo central, que é o ser magnífico, que é o ser que é o ponto, a referência, o centro de todas as coisas existentes, o Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Jesus, ele é o centro das Escrituras. Tudo nas Escrituras sagradas apontam para Cristo. Ele é o digno de honra, respeito, glória, reverência e adoração e cultivo para toda a eternidade, de geração em geração, de século em século, de eternidade a eternidade. Louvado seja Deus. Amém.